Estamos de volta aqui no nosso programa 30 Minutos, hoje com a participação da doutora Patrícia Corrêa, que está falando sobre a aposentadoria. Você que está em casa aí para você saber quanto tempo falta para você se aposentar, se você tem direito à aposentadoria e o que mudou na nossa lei da Previdência. A advogada doutora Patrícia também vai dar detalhes para nós de dizer sobre a questão do fator previdenciário, se é aplicado o cálculo de todas as aposentadorias hoje, se vale a pena ou se é contra o aposentado. É contra, Nem com precisava certeza. fazer, é contra. Com certeza é contra. Deputados, vamos fazer uma parte aqui. Ano de eleição, por favor, telespectador, fique de olho no seu deputado, no seu senador esse ano e veja lá se ele vai votar o fator previdenciário. Teria que resolver esse caso antes da eleição esse ano. Porque depois da eleição, se ficar esse negócio do fator previdenciário, é pau na sua cabeça, pode ter certeza. Bom, o fator previdenciário, como eu havia dito no outro bloco, a aposentadoria, quando você faz a média dos 80% dos maiores salários de contribuição, você chega num valor de benefício. Esse deveria ser o benefício da pessoa, porém, esse fator previdenciário, ele é aplicado no valor que você chega, por exemplo, R$1.000. Você aplica esse índice e esse fator previdenciário, como ele leva em consideração a expectativa de vida e a idade da pessoa, ao invés dele ter um caráter para aumentar o benefício, ele reduz significativamente. Hoje nós temos pessoas aposentadas que teriam direito a receber R$2.000 e o benefício parte de R$1.100, R$1.200. O fator previdenciário, ele foi criado depois da decisão que nós tivemos no Supremo Tribunal Federal. Quando houve a emenda constitucional 20, essa emenda constitucional, ela começou-se a ter uma interpretação junto ao INSS, entendendo que a aposentadoria seria idade mais contribuição. O Supremo vem e diz, não, é só aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria por idade, não existe o conjugado. Vem o nosso excelentíssimo poder aí e cria o fator previdenciário e ele traz dentro da fórmula a idade para tentar mesmo barrar, porque com o que ele trabalha? Ele trabalha mesmo com a ganância do povo. Eu vou esperar um pouquinho mais, aí eu vou ter mais idade para conseguir aumentar 100%. O meu benefício. Ou próximo de 100%. Né? Exatamente, exatamente. O que acontece hoje com as pessoas, por exemplo, que trabalham no poder público e depois passam para a Previdência do governo ou vice-versa? Tá. Esse tempo vale? Vale, com certeza. Existe a pessoa que hoje presta um concurso público e não vem a se aposentar, resolve sair e ir para a atividade privada, exato, vem para a atividade privada, ele pode conseguir uma certidão no serviço público e homologar isso no INSS. A mesma coisa pode ser feita no serviço público. Então, eu estou prestando concurso e recolhendo ao INSS. Eu retiro aquela certidão e homologo no serviço público. Depois, os próprios órgãos se compensam na hora de calcular a renda. Isso, então, não há problema algum. A questão também, a gente está falando, né, da ponta, mas tem hoje também que as pessoas estão, até pela questão da lei, não podem começar mais a trabalhar tão cedo como era antigamente. Mas tem alguma forma de recolher, mesmo não estando trabalhando? Claro, o facultativo. O facultativo, ele se aplica às pessoas desempregadas, a partir de que idade? 16 anos. O recolhimento... Ou seja, na verdade, é a idade que pode começar a trabalhar. Exato, mas eu não sei até que ponto que é interessante. Porque se até existe hoje boatos, não sei se isso será aprovado, a respeito do fator 85/95, que seria a somatória entre o tempo de contribuição mais a idade, chegando no valor de 85. Como que funciona isso? Então, hoje uma pessoa que trabalha aí por 30 anos e tenha... vamos colocar para chegar a 30 anos, 50, 60 anos, não, 55 anos. Então, ela tem 55 anos e 30 anos de contribuição. Chega nos 85, ela pode se aposentar. Isso, teoricamente, é um fator que vem a ajudar. Se existir isso, eu acho que até valeria a pena, assim, você começar a recolher antes. Com a regra que nós temos hoje, que tem o fator previdenciário, como ele tem a expectativa de vida, não é válido. A pessoa vai começar a contribuir com 16, porém ele só vai ter uma boa aposentadoria com 60, 65 anos. Olha quanto tempo ele vai ter contribuído para o sistema, não vejo como uma vantagem, não. Isso é um lado. Existe a vantagem do seguro. Se eu sofro um acidente, se eu fico doente, eu estou acobertado pelo sistema. Então, essa realmente é uma vantagem como seguro, não como aposentadoria.
Para quem hoje quer se aposentar, que documento realmente ele precisa ter? Você falou da carteira profissional. Quem não tem mais carteira profissional, como faz para provar? Você pode procurar as empresas em que você trabalhou, pedir uma cópia do livro de empregados ou a ficha de emprego. Ele vai ter que fazer prova se isso não constar no CNIS ou se não houver uma irregularidade. O CNIS é um cadastro que é dentro de um cadastro do INSS, e nesse cadastro vai constar o tempo em que a pessoa trabalhou, o ano e a empresa. Se o INSS, diante da consulta, ele não suspeitar de nenhuma irregularidade, ele concede esse benefício sem carteira de trabalho. Porém, mesmo que ele não tenha sido registrado? Não, tem que ter registro. E se ele não foi registrado? Ele foi prejudicado pelo patrão? Exato, mas veja, o fato, você pode até imputar ao INSS a responsabilidade quando o empregador de contratar e não recolher. Então, por exemplo, eu sou registrada, o meu empregador, ele desconta aí, no caso, o meu INSS, mas não repassa para o INSS. Passa-se os anos, eu vou requerer a minha aposentadoria e quando eu faço esse pedido, eu descubro que o meu empregador nunca recolheu para o INSS. Nesse caso, o INSS que deveria ter fiscalizado. Agora, se o empregador não me registrou, o INSS não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. Aí é questão do Ministério do Trabalho, fica difícil. Nesse caso, daria para pensar em entrar com uma ação declaratória, mas é complicado, é muito difícil. Então, aquela questão também de ter testemunhas que viram a pessoa trabalhar, que tenha fotos... Não existe, é muito discutível. No Poder Judiciário é bem discutível, porque você tem aí uma relação trabalhista que tem que ser movida na Justiça do Trabalho e você tem uma relação previdenciária. Então, são dois processos que vão correr em paralelo. E é difícil você conseguir com que o INSS participe daquele processo trabalhista. Aí o que faz? Eu entro com uma ação declaratória dizendo que eu trabalhei lá na empresa. Comprovo, o INSS não participou, ele não reconhece aquele trabalho porque ele diz que ele não fez parte do processo. Aí você tem que fazer uma outra prova no processo previdenciário. Por isso que o interessante é tentar buscar a formalidade, não a informalidade. Eu tenho visto também várias notícias na imprensa sobre uma possibilidade de uma alteração agora das pessoas que já se aposentaram e voltarem a trabalhar, passarem a recolher para chegar nesse teto maior. Tem essa possibilidade? Bom, o que você está falando é um nome feio, chama-se desaposentação. Desaposentação. Isso, essa desaposentação, ela surgiu com o professor Vladimir Novaes Martinez, que é o papa do direito previdenciário, e houve uma ação em Brasília que foi reconhecido o direito de um aposentado. É muito importante frisar aqui e que as pessoas tenham a consciência que quando você não tem algo previsto na legislação e você deixa ao encargo do Poder Judiciário, é um risco. Então, qual que é a interpretação que nós temos hoje? Eu vou só fazer uma pontinha histórica, existiu o pecúlio, não sei se você se recorda. Não é do meu tempo, vamos lá. Existiu o pecúlio, o que era isso? A pessoa retornava ao mercado de trabalho, era aposentada, na lei, proibia o retorno desse aposentado, proibia o retorno desse aposentado ao trabalho. E aí ele passava a receber, então, um abono de permanência, não a aposentadoria, ele recebia um abono de permanência e serviço e continuava contribuindo para o INSS. Quando ele saía da atividade, ele passava como aposentado, então não era mais o abono, e podia recuperar todas aquelas contribuições que era o pecúlio. O pecúlio sumiu da legislação, não existe mais. Então, hoje, o que nós temos? A pessoa retorna, volta a contribuir, mas não tem contraprestação nenhuma, só o serviço social e reabilitação. Então, qual a situação que nós temos hoje? A pessoa se aposenta, volta ao mercado de trabalho porque a aposentadoria dela, ela não consegue se manter, aí ela continua trabalhando e recolhendo para o INSS. Se ela fica doente, se ela sofre um acidente, ela não tem direito a nenhum outro benefício. O que o Poder Judiciário tem feito, então? A pessoa pode ingressar com uma ação judicial de desaposentação. O que ela diz? Olha, eu não quero mais essa aposentadoria, eu quero a nova. E o risco? Grande. Porque já pensou, a pessoa chega lá, ela está aposentada, ela pede essa ação, a justiça dá a desaposentação. Exatamente. E aí ela vai ter que esperar. O certo seria, né? Peço essa, a justiça fala que eu tenho razão, concedeu o benefício, tira outra e exato, dá outra. Na realidade mas desse jeito que você está falando, você tem que desistir de uma. Tem que desistir. Por isso que é muito importante, quando contratar um profissional, solicitar que ele peça
o cancelamento desde que concedida uma nova aposentadoria. E existe, qual que é o problema maior? Restitui ou não restitui o que recebeu? Alguns juízes entendem que isso tem que ser devolvido, outros não, porque tem caráter alimentar, outros não, porque na realidade a pessoa já financiou o sistema, então ela está recebendo pelo período em que ela já pagou. Mas como isso fica em aberto, tem que tomar muito cuidado. O Poder Judiciário, em Brasília, existe sim uma decisão favorável, e aqui em São Paulo as decisões são bem... cada juiz tem decidido de uma forma diferente. Então, nós temos de tudo. Uma coisa que precisava virar súmula, na Sim, verdade... com certeza. Né, eu diria até mais, eu entendo que seria o momento do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, regulamentar a questão. É uma segurança, você tem uma lei, vai regulamentar como que isso vai se operar, como devolve, não devolve, quanto tempo será, qual que é o valor, e até porque a pessoa tem que tomar cuidado para verificar se o valor da renda dela vai ser superior ao que ela estava recebendo, que às vezes pode acontecer que isso não se opere. De repente, no período em que ela se aposentou, ela estava num patamar, num cargo em que o valor de renda mensal dela era melhor. E agora ela passou a contribuir sobre o salário mínimo, não tem como aumentar. Tá, ok. Bem, você que está em casa, você pode ter mais informações sobre a aposentadoria consultando o site do escritório da doutora Patrícia, aqui embaixo, para você anotar e ter esse acesso também. Me fala um pouco do seu escritório. Qual a filosofia de trabalho para vocês com os aposentados? A filosofia do meu trabalho? Quando as pessoas chegam e falam que querem se aposentar, tem essa opção de ser realmente, de esperar ou não? Vocês aconselham? Ah, sim. Não, na realidade é feito primeiro um cálculo, a pessoa tem que ter uma ideia de qual será o valor da renda e ela vai ter que avaliar se é o momento dessa aposentadoria ou não. Eu digo isso, né? Vale a pena hoje correr o risco de esperar mais um pouquinho? Exato. Ou não? Isso que as pessoas querem saber. Não, o problema é o seguinte, desde que se criou o fator previdenciário, desde 99, o que aconteceu? Você teve um aumento da expectativa de vida, de repente aumentou. Então, o que pode acontecer? A pessoa esperar para se aposentar no ano seguinte e o fator previdenciário, ele ter como expectativa de vida uma idade maior. Então, ele vai continuar perdendo. Por isso, tem que tomar cuidado. Muito bem. Obrigado, doutora Patrícia. Fiquei contente da sua participação. Tenho certeza que levantou muitas dúvidas dos nossos telespectadores. Mais uma vez, se você quiser tirar as dúvidas, www.correioesquerdo.adv.br. Ok? Muito obrigada. Fico contente de você participar e você também pode ler as colunas da doutora Patrícia no jornal ABC Repórter, pois você sabe que pior do que não ler nenhum jornal é ler apenas um jornal. Assim, leia o jornal ABC Repórter e você vai ficar sabendo amanhã que o PP deu aposentadoria compulsória para o deputado Paulo Maluf. Leia lá. Boa noite e até mais.